Olá, meus irmãos. Glória a Deus mais esta oportunidade. Desejo sempre que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, abençoando tua vida, teu lar, teu trabalho, tua vizinhança, onde quer que você esteja. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, estamos aqui, irmãos, mais esta oportunidade para darmos continuidade ao estudo do Apocalipse, especialmente neste momento, o capítulo 1, e eu fiquei de trazer a segunda parte. A primeira parte já está no canal, já está disponível, como também, irmãos, já está disponível até o capítulo 6, tá bom? Visita o nosso canal, alguém se importa com você no YouTube, louvado seja Deus, e ouça também a Rádio do Rei, amém? Tá tudo lá na playlist, as 7 cartas do Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5 e 6, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, vamos aqui, irmãos, explorar a segunda parte do estudo do primeiro capítulo do livro da Revelação. E aqui, irmãos, eu quero estar lendo a partir do versículo 9 e termina no versículo 20. Amém? Acompanhe na sua Bíblia a gloriosa palavra do Senhor Jesus. A partir do versículo 9 diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? E dizia: O que vês? Escreve-o em um livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aleluia! E aqui termina o capítulo 1 de Apocalipse. Amém? Agora vamos a um estudo mais detalhado e minucioso. Glória a Deus pela tua vida e louvado seja Deus para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto. Eu, João, na ilha de Patmos. Eu, vosso irmão e companheiro na tribulação, e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Veja só. Ele continua dizendo que esteve na ilha chamada Patmos por causa do quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a ilha de Patmos era como uma ilha chamada Alcatraz. Você já ouviu falar? No Império Romano? Era usada como uma ilha-prisão e funcionava como uma cadeia sem grades. A ilha era rica em mármore e a maioria dos prisioneiros eram trabalhadores forçados em pedreiras de mármore. Patmos era uma ilha rochosa, desolada
com cerca de 16 quilômetros de comprimento e 9,5 de largura. E João estava na época exilado numa ilha solitária e desolada. Mas nem mares, nem Alpes, nem séculos podem romper os laços que unem uns aos outros em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus e aleluia. E exílio para aquele lugar alcançaria tudo o que um perseguidor poderia desejar para silenciar um servo de Deus. Contudo, nem o exílio silenciou o apóstolo João. Louvado seja Deus por isso. Eu te pergunto, o que tem te tentado impedir que você fale da palavra de Deus? E a maioria dos estudos presumem que João estava em Patmos porque havia sido preso e estava sendo perseguido pelos romanos. E isso é verdade, especialmente porque João disse que era irmão e companheiro na tribulação e no reino e na paciência de nosso Senhor Jesus Cristo. E João foi aprisionado em Patmos durante o reinado do imperador romano chamado Domiciano. Segundo ponto, e é o versículo 10 a 11. João recebe a ordem e escreve. Diz assim a palavra: No dia do Senhor estava eu em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: E o que você vê escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Assim está o texto sagrado. Estar no espírito parece ter um significado mais profundo do que simplesmente dizer que João andava no espírito. Em oposição a estar na carne no sentido de que Paulo usou em Gálatas capítulo 5, versículo 16. A ideia, irmão, não é simplesmente que João estava andando em espírito, mas que ele recebeu uma revelação única do Espírito Santo. E essa foi uma experiência espiritual singular para João, e que alguns poderiam chamar de experiência fora do corpo, embora, é claro, sem o ocultismo ou o espiritismo com as quais tais experiências são associadas no dia de hoje. E há 4 referências a João estando em espírito no livro do Apocalipse. Primeiro em Patmos, Apocalipse 1:10. Depois no céu, Apocalipse 4:2. Depois no deserto, Apocalipse 17:3. E depois no monte de Deus, em Apocalipse 21, versículo 10. E você anota e confere lá, tá bom? Para ganhar tempo. Aleluia. A gente repara aqui também a expressão no dia do Senhor. Quando é o dia do Senhor? Entre os pagãos do Império Romano, o primeiro dia de cada mês era chamado Dia do Imperador, em homenagem ao imperador, é óbvio. Talvez os cristãos tenham proclamado sua lealdade a Jesus honrando o primeiro dia da semana como seu próprio dia do Senhor. Louvado seja Deus. Este não é o mesmo termo usado para o dia do Senhor no Antigo Testamento. Nem se trata da mesma ideia. O livro do Apocalipse abordará a ideia do dia do Senhor, mas não o faz aqui especificamente. Ouvi atrás de mim. Olha só. Ouvi atrás de mim uma voz forte. A voz forte que João ouviu era clara e impressionantemente como o som de uma trombeta. A voz forte pertence ao Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Visto que Jesus se apresentou com esses títulos em Apocalipse 1:8, você lembra? Sabemos que essa voz forte era do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outra expressão aqui também, o primeiro e o último. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, é um título pertencente ao Senhor Deus, o Deus de Israel. 41:4 de Isaías, 44:6 e 48:12 repetem também este título, este termo. E o título Alfa e Ômega tem a mesma ideia de primeiro e último. E esta é uma das passagens do Novo Testamento onde Jesus afirmou claramente ser Deus. Aleluia. O que você vê? Escreva num livro. Aqui João recebeu a ordem de escrever o que via. Ele receberia essa ordem mais 11 vezes no decorrer do livro do Apocalipse. E temos a impressão de que, a menos que João tivesse recebido a ordem de escrever, ele simplesmente teria guardado tudo para si. E é sempre melhor manter visões e revelações em segredo, a menos que haja uma ordem contrária. Envie às 7 igrejas que estão na Ásia. João recebeu a ordem de escrever às 7 igrejas das cidades de cada uma dessas igrejas que está na região da província romana da Ásia.
Mas essas não eram as únicas igrejas da região, amém? Por exemplo, havia uma igreja na cidade de Colossos, para a qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Mas a cidade de Colossos não está incluída na lista dessas 7 igrejas aqui. E por que essas 7 igrejas específicas foram escolhidas? Alguns sugerem que foi porque elas estão dispostas em um padrão aproximadamente circular. Outros pensam que foi porque se tratavam de distritos postais na província romana da Ásia. Muitos também acreditam que 7 igrejas foram escolhidas porque na Bíblia o número 7 frequentemente representa plenitude, e essas cartas e todo o livro do Apocalipse são escritas para a igreja completa, não apenas para essas 7 igrejas. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos aqui a outra parte, a visão de Jesus. Versículo 12 e 13. Jesus no meio dos candelabros. Então me voltei para ver o que falava comigo. E voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma túnica, falar comigo e cingido ao peito com uma faixa de ouro. Louvado seja Deus. Só podemos imaginar, irmãos, o que passou pela mente de João ao se virar. A voz que ele ouviu provavelmente não era exatamente o mesmo som que se lembrava da voz de Jesus. João descreveu como o som de uma trombeta. No entanto, ele sabia pela autodescrição da voz que era Jesus. E esta era a oportunidade de João ver Jesus novamente, depois de tê-lo conhecido tão bem durante os anos de seu ministério terreno. Primeiro, ele viu 7 candelabros de ouro. Não eram castiçais nem memorais, mas sim suportes independentes para lâmpadas de óleo. As lâmpadas estavam sobre esses candelabros. Havia 7 candelabros separados. E esta é uma imagem que nos lembra o candelabro de ouro que fixava no tabernáculo e no templo. Êxodo 25, do 31 a 37. No entanto, este é diferente. O candelabro na antiga aliança era um candelabro com 7 lâmpadas. E aqui, na nova aliança, vemos 7 candelabros. No tabernáculo judaico havia um candelabro de ouro e 7 lâmpadas para iluminar. E João vê aqui 7. Deus tinha apenas uma igreja entre os judeus, mas muitas entre os gentios. E a luz, ela não vem dos candelabros. A luz vem das próprias lamparinas de óleo. Os candelabros apenas tornam a luz mais visível. Portanto, os candelabros são uma boa representação da igreja. Nós não produzimos a luz, simplesmente a exibimos. Glória a Deus. Uma lâmpada não é a luz em si mesma. É apenas instrumento para distribuir a luz. E precisa receber tanto óleo quanto fogo antes de poder distribuir qualquer coisa assim. E nenhuma igreja tem em si a mesma graça ou glória. Ela precisa receber tudo de Cristo, sua cabeça, senão não poderá distribuir nem vida, nem alegria, nem paz, nem salvação e nem nada. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, é o que ele estava vendo. Jesus estava ali, no meio desses candelabros, como o Filho do Homem, uma figura de glória que remete a Daniel 7, 13 e 14. Embora o título Filho do Homem soe como um título humilde, à luz da passagem de Daniel, não é de forma alguma um título humilde, não. Vestido com uma túnica até os pés e cingido no peito com uma faixa de ouro. As vestes de Jesus indicam que ele era uma pessoa de grande dignidade e autoridade. Vestes longas eram usadas apenas por aqueles que não precisavam trabalhar muito, portanto, eram um símbolo de grande status e autoridade. E a faixa de ouro ao redor do peito provavelmente alude às vestes do sumo sacerdote, conforme está lá em Êxodo capítulo 29, versículo 5, e diz que havia fios de ouro na faixa que circuncidava o peito do sacerdote de Israel. A faixa de Jesus tinha muito mais do que alguns fios de ouro. Ela é toda de ouro. Quão maior é o sacerdócio eterno e celestial de nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? E uma das funções dos sacerdotes do Antigo Testamento era cuidar do candelabro de ouro no tabernáculo. Diariamente eles tinham que reabastecer de óleo, limpar a fuligem e aparar os pavios. Precisavam inspecionar e cuidar das lâmpadas com atenção, para que queimassem continuamente diante do Senhor. E aqui está Jesus, o nosso sumo sacerdote.
no meio dos 7 candelabros, inspecionando e cuidando cuidadosamente das lâmpadas, aleluia, ajudando-a sempre a brilhar intensamente diante do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E do versículo 14 ao 16, João descreve o Senhor Jesus. Como? Ele diz aqui: e a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca, tão brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como se refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando brilhava com toda a sua força. Aleluia! Os cabelos brancos falam de velhice, e portanto naquela cultura estão ligados à ideia de grande sabedoria e atemporalidade. A expressão branco, como a neve, também enfatiza a ideia de pureza, conforme Isaías 1,18. Os cabelos da cabeça brancos também conectam Jesus ao ancião de dias em Daniel 7,9. O termo ancião de dias pertence a Deus Pai, mas também se refere a Cristo, que é igual ao Pai quanto à sua natureza divina. E quando vemos na pintura da cabeça e de seus cabelos brancos como a neve, compreendemos que a antiguidade, seu reinado, era óbvia. Aleluia. E isso não era apenas um emblema de sua antiguidade, mas também a prova de sua glória, pois a brancura ou o esplendor da sua cabeça e cabelo, sem dúvida, provinha de raio da luz, e a glória que circundava a sua cabeça e dela emanava em todas as direções. E seus olhos como chama de fogo. O fogo é frequentemente associado ao julgamento nas Escrituras. Mateus 5,22, 2 Pedro 3,7. E os olhos de Jesus exibiam o fogo do julgamento, penetrante e minucioso. E seus pés eram como bronze polido. Visto que fogo está associado ao julgamento, esses pés, como bronze polido, refinados em uma fornalha, falam de alguém que passou pelo fogo do julgamento e emergiu com uma pureza refinada. Jesus passou pelo fogo do refinador. O bronze é um metal associado ao julgamento e ao sacrifício. O altar do sacrifício de Israel era feito de bronze, está em Êxodo capítulo 27, do versículo 1 ao 6, e era chamado de o altar de bronze. O latão também é um metal forte, mais forte conhecido no mundo antigo. Portanto, os pés, como latão fino, são um emblema de sua estabilidade e permanência, sendo o latão considerado o mais durável de todas as substâncias ou compostos metálicos da época. E sua voz, como a voz de muitas águas. Isso significa que a voz de Jesus tinha o poder e a majestade de uma poderosa cachoeira. E ele tinha também 7 estrelas na sua mão direita. As 7 estrelas representam os líderes ou representantes das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse. As 7 estrelas estão firmemente nas mãos de Jesus, visto que o 7 é o número da perfeição. Podemos dizer que ele, em toda a igreja, nas suas mãos. Ele tem toda a igreja nas suas mãos. E da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Esta é uma espada pesada, usada para matar e destruir. E às vezes no Novo Testamento menciona uma espada menor, como tática, conhecida no grego antigo como machaira. Hebreus 4,12 é o termo para essa espada menor e mais precisa. E a ideia de que isso sai de sua boca não é que Jesus carrega uma espada entre os dentes. É a ideia de que essa espada é a sua palavra, é a sua arma, e a nossa também, que é a palavra de Deus, conforme Efésios capítulo 6, versículo 17. João não viu necessariamente uma espada saindo da boca de Jesus. Ele ouviu falar, sentiu o poder penetrante das suas palavras. Era como uma espada afiada que saísse de sua boca. Aleluia. É uma espada afiada de 2 gumes. Não há como manusear essa arma sem se cortar, pois ela não tem dorso. É uma lâmina inteira. A palavra de Cristo, de alguma forma, é toda lâmina também. Seu semblante era como o sol brilhando em toda a sua força. A glória de Jesus é tão grande, tão brilhante, que é difícil até mesmo contemplá-lo. Jesus tem a mesma glória que tinha em sua transfiguração, quando seu rosto brilhou como o sol. Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 2. Seu rosto era como o disco do sol no dia mais brilhante de verão.
quando não havia nuvens para atenuar o esplendor de seus raios. E o que você vê na mão direita de Cristo? 7 estrelas. Contudo, quão insignificantes elas parecem quando você contempla o seu rosto. São estrelas, e são 7. Mas quem consegue ver 7 estrelas, ou aliás, 70.000 estrelas, quando o sol brilha com toda a sua força? Quão doce é quando o próprio Senhor está tão presente em uma congregação que o pregador, seja ele quem for, é completamente esquecido. Peço, queridos amigos e irmãos, que quando forem a um local de culto, sempre procurem ver o rosto do Senhor, em vez das estrelas que estão em suas mãos. Olhem para o sol e vocês se esquecerão das estrelas. Glória a Deus. Tudo nesta visão fala de força, majestade, autoridade e justiça. Devemos considerar o fato de que esta é a única descrição física de Jesus que nos é dada na Bíblia. E em nossas representações modernas de Jesus, gostaríamos de pensar nele como ele era, não em Jesus como ele é. Preferimos ver e conhecer Jesus segundo a carne, mas Paulo disse: embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. E a reação de João que ele teve, que está no versículo 17 e 18. Está escrito assim: quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, eu sou aquele que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quando vi, caí aos seus pés como morto. E João está querendo dizer? João ficou impressionado com essa visão extraordinária, mesmo sendo um apóstolo que o conheceu. Nem mesmo os 3 anos que João passou com Jesus aqui na terra o prepararam para vê-lo em sua glória celestial. Naquele momento, João compreendeu o milagre que era Jesus poder preservar a sua glória e autoridade enquanto caminhava sobre a terra. E ele continua: e ele pôs sobre mim a sua mão direita. Primeiro, Jesus confortou João com um toque compassivo. Talvez o toque de Jesus parece ser mais familiar do que a sua aparência. Então Jesus deu uma ordem a João: não tenha medo. João não precisava ter medo, porque estava na presença do Senhor. E Jesus claramente se identifica para João com 3 títulos. Jesus é o primeiro e último, o Deus de toda a eternidade, Senhor da eternidade passada e da eternidade futura. Jesus é aquele que vive, esteve morto e vive para sempre. Ele possui as credenciais da ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus conquistou sobre o pecado e a morte foi uma vitória permanente. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é quem possui as chaves do Hades e da morte. Alguns imaginam que o diabo seja alguma forma de senhor do inferno. Alguns imaginam que o diabo tem autoridade e poder para determinar a vida e morte. Claramente, estão enganados, pois somente Jesus possui a chave do Hades e da morte. Podemos confiar que Jesus jamais emprestaria essa chave para o diabo. Agora, os versículos 19 e 20 são outro comando para escrever e uma explicação. Escreve as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Eis o mistério das 7 estrelas, o que viste na minha mão direita e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas. Aleluia. Esse segundo mandamento de escrever nos dá uma estrutura para entendermos o livro do Apocalipse. João recebe a ordem de escrever sobre o passado, o presente e o futuro, do ponto de vista de João. As coisas que você viu. Isso significa que Jesus queria que João escrevesse as coisas que ele acabara de ver em sua visão do glorioso Jesus celestial. As coisas que são. Isso significa que Jesus queria que João escrevesse sobre as coisas de sua época, as coisas referentes às 7 igrejas que estão na Ásia, as coisas que acontecerão depois disso. Isso significa que Jesus queria que João escrevesse sobre as coisas que aconteceriam depois dos eventos relacionados às 7 igrejas, as coisas dos últimos dias. Aleluia. Ou seja, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas,
e os 7 candelabros que você viu são as 7 igrejas. Jesus interpreta com bondade as suas próprias imagens. As estrelas em sua mão representam os anjos das 7 igrejas e os candelabros representam as próprias 7 igrejas. Observamos, irmãos, que cada igreja tinha o seu próprio anjo e Jesus segurava esse anjo em sua mão. Alguns acreditam que esses anjos são os pastores dessas 7 igrejas, e essa ideia se baseia em uma interpretação literal da palavra grega antiga traduzida como anjo, ângelos. Essa palavra significa literalmente mensageiro, e certamente os pastores são mensageiros das igrejas, mas representam o espírito predominante de cada igreja. Sabemos que, de alguma forma, esses anjos não são representantes de cada congregação. O anjo de cada igreja era o seu pastor. O anjo da igreja aqui corresponde exatamente àquele oficial da sinagoga entre os judeus, chamado o mensageiro da igreja, cuja função era ler, orar e ensinar na sinagoga. É mais importante observar onde os anjos estão. Onde eles estão? À direita de Jesus. Este é um lugar de segurança e força. Mesmo as igrejas problemáticas, que estão descritas nos próximos capítulos, estão à direita de Jesus. E essa foi uma visão espetacular. E muitas pessoas desejam ter uma visão tão espetacular quanto a que João teve. Mas nós podemos conhecer o mesmo Jesus que João viu. Podemos conhecer sua pureza, sua sabedoria eterna, seu discernimento, sua vitória, sua autoridade, sua majestade. Cada um desses aspectos de sua natureza está ao nosso alcance para ser conhecido infinitamente. E quando pensamos na visão espetacular de João, devemos lembrar onde ele estava, preso em Patmos. Jesus é frequentemente conhecido da forma mais íntima em meio ao sofrimento e às provações. Tanto João quanto Estevão viram Jesus com mais clareza e glória no contexto do sofrimento por causa de Jesus. A ira dos ímpios apenas aproxima os santos da graça de Deus, e nós deveremos ter entendido isso. Louvado seja Deus. Você quer conhecer Jesus? Você quer, como dizem, sentir a presença de Deus? É justamente quando você está no problema, quando você está na aflição, quando você está na prisão, quando você está na, entre aspas, Patmos da vida, quando você está na noite, conforme diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. É quando está nesses momentos difíceis, irmãos, quando nós, porventura, não quero profetizar em nome do Senhor Jesus que não aconteça, mas é muito provável que muitos de nós ainda teremos muitos problemas. E é nesse momento que nós podemos encontrar com o Senhor, ouvir a voz dele. Quando nós nos lembramos dele, quando nós clamamos a ele, quando nós lembramos da sua palavra. Por exemplo, Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes e faço aquela pergunta: de onde me virá o socorro? A gente sabe de onde vem o socorro. Mas aqui que está o grande segredo. É no momento, irmão, da aflição, no momento da tribulação, no momento das ondas, que as ondas se levantam. É nesse momento que a gente tem que, de alguma forma, irmãos, eu sei que não é fácil, mas é nessa hora que a gente tem que lembrar de Jesus. É nessa hora que a gente tem que lembrar de Deus. E aí, irmãos, certamente, porque foi a promessa que ele fez, estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porém, ele não prometeu que seria fácil. Ele disse: no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele está dizendo essa palavra para mim, ele está dizendo também para você. Ele venceu, você pode vencer, eu posso vencer, nós podemos vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Está aqui a palavra de Deus, Apocalipse, uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, uma palavra de ânimo, uma palavra para crescer a nossa fé. Aleluia. E desde já quero agradecer a tua companhia e louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Se você puder, compartilhe, assista de novo, entenda a palavra, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Palavra de Deus, irmãos, infelizmente ou felizmente ela diz que muitos perecem, ou seja, muitos morrem e muitos estão doentes, muitos estão fracos, porque está dormindo, porque está com a sua fé enfraquecida, automaticamente seu amor se esfriando. Mas a palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa, ela é o nosso alimento. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é um livro, aleluia. Fechado, ele é um livro, mas ele é aberto, é a boca de Deus falando conosco, amém? Que Deus te abençoe, muito obrigado
acompanhe os próximos vídeos, visita o canal, visita lá as playlists e cresça junto conosco, amém, irmãos? Que Deus abençoe, no nome santo do Senhor Jesus. Deus e Pai, graças te dou, meu Deus, por mais essa oportunidade. Quero pedir, meu Deus, a tua bênção sobre este irmão, sobre esta irmã, sobre esta família, sobre esta casa, sobre este lar, sobre este trabalho. Quem estiver, meu Pai, no trem, quem estiver, meu Pai, no ônibus, quem estiver no táxi, no Uber, meu Deus, no transporte, meu Pai, qualquer que seja ele, meu Deus. Ó Pai querido e amado, onde qualquer região, meu Pai, na face dessa terra, seja, meu Pai, a tua bênção, meu Deus. Ó Senhor da glória que conhece, sonda, meu Pai, Senhor que não está limitado, meu Pai, a tempo e espaço, Senhor, meu Pai, que é o Deus onipresente, onipotente, onisciente, soberano, Senhor. Pai querido amado, continua abençoando nossas vidas, continuando abençoando, meu Pai, nossos familiares, cada qual, meu Pai, representando um familiar aqui neste momento. Pai querido amado, seja, meu Pai, a tua bênção, sonda cada coração, cada necessidade, seja ela física, emocional, sentimental e principalmente espiritual. Pai querido amado, sabemos, meu Pai amado, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Seja assim, meu Deus, com um propósito de que o teu nome continue sendo glorificado. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos, para a glória do teu nome. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Onde você estiver, se puder, erga a tua mão. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doces consolações, a presença e a ajuda do Espírito Santo de Deus, seja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que crêem diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe, no nome santo do Senhor Jesus.